uma forma terrível, irmão. Aleluia, para impedir a igreja, para impedir você de ser abençoado. Mas em nome de Jesus, irmão, eu sei que tem mais irmãos aqui que está no joelho, está na madrugada, está consagrando, dizendo: Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa o teu servo. Irmão, se tiver gente orando, as mãos de Jesus estão estendidas. E a tua vida vai ser abençoada. Amém? E você também vai abençoar a igreja. E vai ser abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lá, irmão, 1 Coríntios, livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Jesus. Feliz aqui pela vida do nosso irmão Milho, está conosco nesta noite. Os irmãos deixam de sair sem cumprimentar, não, irmão. Cumprimenta ele, viu? Espero que ele seja bem-vindo. Pega na mão dele, fala: amigo, sai correndo não. Seus irmãos te cumprimentar primeiro. Amém? Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O título diz: a unidade dos membros do corpo. Verso 12 diz: eu vou, Deus, irmãos, acompanha. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso pois do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora você pode até dizer para o teu irmão que está ao teu lado: diz com carinho isso para ele: você é importante para Jesus. Amém, pode sentar. Você é muito importante. Amém. Irmãos, às vezes a pessoa coloca no coração dela, porque às vezes ela não tem o mesmo dom que a outra. Eu não sei louvar direito. O outro: eu não sei pregar direito. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Irmão, você sabe levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor? Você foi chamado para ser, primeiro você foi chamado para ser um adorador. Amém? Daí para lá, irmãos, o Espírito Santo, aleluia, ele vai distribuindo dentro da igreja, cada um como foi chamado por Deus. Há pessoas que falam assim: não tem o dom de nada, mas ele tem o dom de interceder, ele ora. Eu vi um testemunho uma vez que me deixou, irmão, pensativo. Uma irmã que foi, um pastor que foi arrebatado ao céu, e o anjo começou a mostrar para ele as coroas, o lugar que estava cheio de coroa. E ele começou a olhar umas coroas grandes, umas menores, mais pequenas. E ele olhou e falou assim: eu acho que aquela coroa grandona lá é a minha. O anjo falou: não. Aleluia. A sua é a segunda de trás para frente. E a menorzinha, a sua é a outra de cima. E ele, curioso, perguntou: mas e essa grandona? É de quem é então? Essa grandona é daquela irmã que senta lá no fundo da tua igreja, você não dá valor nenhum para ela, mas ela vive no joelho, na oração, e a sua igreja está de pé, porque ela intercede pela sua vida. Às vezes o que você não está fazendo, ela está fazendo. Ela está jejuando, orando, buscando a Deus para que a igreja seja sustentada. E a igreja inteira está sendo sustentada pela oração daquela irmã que ninguém dá valor para ela. Primeiro, irmãos, é o que nós falamos: você foi chamado primeiro para ser um
adorador. Então seja um adorador. Primeiro, agrade a Jesus Cristo, agrade a presença do Espírito Santo. E quando você entrar dentro da igreja, tenha uma só preocupação. Qual é a maior preocupação da sua vida? Eu estou aqui para agradar o Senhor Jesus Cristo e ser um adorador. E o Espírito Santo me ouvindo já está bom demais. Não precisa ninguém me elogiar, ninguém me puxar pela mão, e ninguém dizer que eu sou bom. Não, eu quero que Jesus me responda. Há muita gente que está se esquecendo da importância que você tem diante de Deus. Não é pela beleza física, não é pela beleza das palavras que prega. Não, irmão, nós não estamos desfazendo disso, não. Eu admiro muitas pessoas que têm dons e glorifico a Deus. Quem canta bem, né? Quem louva bem, quem prega bem, quem ensina bem. Tem pessoas que têm o dom de distrair a igreja, como é o caso do nosso irmão Jonas aqui, ele é a igreja, né? Eu falava para os irmãos, quando eu vou viajar para conversar, não vai viajar com ele, porque eu corri o caminho inteiro. Não conversando, dando risada. Chega lá, alegre, contente, né? Companhias agradáveis. Tem pessoas que têm aquela experiência de fazer isso. Tem pessoas que já têm aquele dom, irmão, da doçura, entendeu? Aquele irmão que chega, ô meu amado, meu querido, que é o caso que ele não está aqui, eu posso falar, senão ele é o Santos, né? O Santos tudo para ele, meu querido, meu amado, ele vem abraça a gente se sente acolhido, irmão, isso é um dom, irmão. Não é todo mundo que tem isso, que tem aquela pessoa que ficou com medo de você assim, ó. Pega isso na pontinha do dedo, né? Mas, irmão, parece que tem medo de chegar perto, né, irmão? Já tem pessoa que não faz isso, já quer dar um abraço logo, mas assim que ela termina, meu irmão, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, dele um abraço. Aleluia. Glória a Deus por isso também. Irmão, e a Bíblia diz para nós tirarmos do nosso meio toda o quê? A malícia. Porque cada um tem um dom que tem de Deus, um chamado de Deus. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do corpo. Assim como nós não temos uma cabeça, temos vários membros. O corpo tem vários membros. Tem o nariz, tem a orelha, tem a boca, né? Tem o queixo, tem as mãos, tem os pés. Mas todos eles são importantes no corpo, irmão. Tira uma unha para você meter um dedo. Às vezes você vai pegar uma coisa. Ai, essa unha, ai, estou sem a unha, está doendo. Uma unha que você tira do seu corpo, ela vai fazer falta. E Jesus está comparando aqui a igreja como um corpo seletivo, né? Um corpo unido, aliás. Todo o corpo com uma importância muito grande. E que nós temos que valorizar isso como? Por exemplo, o irmão faltou na igreja. Alguém tem que sentir falta dele, não é possível. Vou chegar o irmão que está na igreja. O que aconteceu com fulano? Eu tenho que saber o que está acontecendo com ele. Antigamente, irmão, não era o pastor da igreja que ficava visitando membro para lá para cá, não. Os próprios membros se visitavam. Eu, por exemplo, era membro da igreja. Quando eu ficava olhando, eu sentia falta. Eu falei, fulano não está aqui hoje, o que aconteceu? Eu vou passar na casa dele. Não era nada, era só membro da igreja. Eu saía do culto e ia lá na casa do irmão. Ô irmão, o que aconteceu? Você não apareceu no culto? Ah, irmão, tem um problema aí, não sei o quê. Não, meu querido, vamos lá. E Jesus vai te ajudar. É o caso de fazer uma campanha de oração, né? Vamos lá conversar com os irmãos, com os obreiros. Irmão, unidade. Tem gente que joga a responsabilidade toda nas costas só do pastor. É o pastor que tem que visitar, é o pastor que tem que ir lá, é o pastor que tem que ir lá. Irmão, ele foi chamado para quê? Para ser prego no banco? Não. Todos nós somos chamados para fazer algo para Jesus. Amém? Você sentiu falta do irmão não estar na igreja? Vai lá, irmão. Às vezes o irmão só está precisando de uma coisa. Do quê? De um abraço. Eu contei para os irmãos aqui que um dia isso aconteceu comigo. Eu estava dirigindo a igreja de Jandira, estava passando por um processo terrível, irmão. Um processo terrível. E eu não consegui conversar com ninguém sobre aquele assunto. E estava passando uma dificuldade grande. Eu não tive coragem de conversar com ninguém. Entrei num comércio. E o dono do comércio, inclusive ele era da congregação cristã, ele não se importou com as pessoas que estavam entrando e saindo do comércio. Ele olhou para mim e ele sentiu que Deus saiu de trás do balcão, olhou para mim e falou assim: irmão Toninho, levanta a cabeça, Jesus te ama. Me deu um abraço, irmão.
me abraçou. Foi o melhor abraço que eu recebi na minha vida. Eu chorava no ombro dele e ele chorava no meu ombro. Os dois chorando, pensa dois homens abraçados, dentro do comércio chorando. O que o outro vai dizer? Pensar? Gente que não tem Jesus, não sabe nada, não entende nada que eu, hein? Dois homens abraçados, chorando, que coisa estranha. E o Espírito Santo tomou nós dois, e a lágrima desceu, banhou o outro, irmão. E ele estava passando pelo mesmo problema que eu não sabia, e ele também não sabia do que eu estava passando. Mas foi uma coisa de Deus. Eu saí dali e falei: Jesus, ganhei o dia, saí aliviado. Irmão, parece que arrancaram um peso de 100 quilos das minhas costas. Eu saí dali aliviado, aleluia. Cheguei até na noite na igreja e ainda falei para os irmãos: falei, irmão, eu estou aqui. Nenhum de vocês chegou em mim, me deu um abraço, falou para mim que Jesus me ama. Mas Deus usou uma pessoa de uma outra igreja e fez essa obra. E eu estou feliz porque ele me deu um abraço e disse para mim que Jesus me ama. Aleluia. Às vezes não precisa de nada, irmão. Tem gente que não precisa, só precisa de um abraço. Você vai lá dar um abraço dele e fala: pelo amor de Jesus te ama. Glória a Deus. E a obra é realizada pelo Espírito Santo. A importância que existe no corpo. E quem domina o corpo? O Espírito Santo. A pessoa que recebeu Jesus no seu coração, o Espírito Santo entrou nele, o Espírito Santo vai dominar o seu olhar. Ele não tem um olhar malicioso. A Bíblia diz: tirar de vós a malícia. Tem gente que é malicioso, tudo que vê enxerga o mal. Nossa, que coisa estranha, né? Tudo ele vê o mal, vê pecado na vida de todo mundo, só não vê na dele. Malícia nos olhos. O Espírito Santo tira essa malícia. Ele coloca amor e simplicidade. Te dá uma audição poderosa para você ouvir a voz de Deus. Se o Espírito Santo estiver no seu corpo, tudo que você tocar vai ser abençoado. Se o Espírito Santo estiver na sua vida, ele vai guiar os seus passos. Você não vai errar no caminho, porque Jesus te guiará. Aleluia. Aquele que tem o Espírito Santo dentro do seu corpo, os seus membros são guiados e são dominados pelo Espírito Santo de Deus. E a unção de Deus guia ele em tudo. E ele é poderoso em palavras e obras. Que coisa maravilhosa, irmão, quando você olha e fala assim: oh, lá vem o crente, eu encontro dele. Aquele irmão, é um prazer estar perto dele, porque ele tem o Espírito, tem palavras boas, tem conselho bom, tem força para me ajudar. Irmão, o que nós temos que ter é um olhar para saber aonde é que o inimigo está trabalhando. Sabe por quê? Porque o inimigo quer colocar eu contra você e você contra mim. Agora eu não posso cair na dele. Amém? Não posso cair na onda do inimigo, porque a Bíblia diz que cada qual considera o outro maior do que si próprio. Que bênção, irmão, se eu considerar sempre o meu irmão maior do que eu e o menor do que ele. Então eu vim para servir. Amém? Pela unidade, aleluia, que o corpo de Cristo tem, sem fazer acepção, que nem Jesus está dizendo aqui. Já pensou se o ouvido dissesse assim: ó, eu sou ouvido e não sou olho, então não sou do corpo? Lógico que é do corpo, é ouvido. Se a boca disser eu não sou do corpo, porque eu não sou olho, não, é do corpo, é a boca, está no meio da cabeça, é a união, precisa dela. O corpo inteiro precisa de todos os membros, não pode faltar nada, não pode faltar uma unha, aleluia, e tem que ser guiado por Jesus Cristo, tendo Cristo como cabeça, o Espírito Santo como guia. O negócio vai ser uma bênção de Deus, irmão. Agora nós não podemos emprestar, presta atenção, o nosso ouvido para o nosso inimigo. Amém? Ó, pastor João, fala uma coisa para as suas voltas, falou um negócio ali de você, cuidado com ele. É mesmo aquele miserável? Primeiro, se eu falar isso para ele, eu fui o primeiro a ser usado pelo diabo. O segundo foi ele porque falou aquelas palavras, sim ou não? Às vezes o irmão não está nem sabendo da situação dele, caiu na contradição. É o inimigo, irmão, semeando a semente da discórdia.
que tomar cuidado do que nós ouvimos, porque o inimigo, irmão, ele é o autor disso. Amém? A Bíblia quando fala assim, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então eu não tenho que lutar contra você e nem você contra mim. A nossa luta é contra quem? O inimigo. E é ele que planta essas coisas, porque nós somos membros do corpo. Você está entendendo o que Deus está falando? Você precisa do teu irmão que está do teu lado. O teu irmão que está do teu lado precisa de você. Aleluia. Tem gente que está sendo preciso dele, não. Precisa sim. Jesus está falando? Jesus está falando, você precisa do teu irmão que está do teu lado. O teu irmão que está do teu lado precisa de você. Eu, pastor, preciso de você. O pastor fica triste quando chega aqui e vê você me ver. Eu olho para a dele, está faltando uma, duas, três, está faltando uma, duas. Pastor, sempre falta quando ela não está aqui, porque ela é do corpo. Amém, irmão? E nós precisamos entender isso. Aí entra, sabe o que? A unidade que Jesus falou: amai-vos uns como eu. Como é que você ama teu irmão? E tem gente, irmão, eu vou falar, porque Deus está mandando eu falar. Tem gente que ainda fala assim, eu não sei, mas fulano está engasgado aqui, não desce. Então desentala, irmão, senão você pode morrer. Pode morrer. Amém? Se está entalado na garganta, tem que desentalar, irmão. Pula para fora. Senão você pode morrer espiritualmente. Não existe isso. Senão você não cumpre os mandamentos de Deus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos. E todos os que estão aqui dentro, todos, repita comigo, todos. Os que estão aqui dentro dessa igreja são membros do corpo de Cristo. Ninguém aqui, irmãos, é menos importante e inferior. Não existe. Para Jesus não existe. Mas fulano fala mais bonito, ciclano não sabe falar nada. Para Jesus não é isso, não. Jesus está olhando a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. E tudo que ele puder fazer para te salvar, ele vai fazer. Então, o crente que ele é inteligente, ele tem que orar a Deus e ver aonde o inimigo está tentando semear a sua semente, o que ele está tentando fazer. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Irmão, muito cuidado com isso. Porque, olha, irmãos, eu tenho escutado cada coisa que o inimigo semeia no meio da igreja. Tem gente que cai. Até eu já caí muito nessa. Não cai mais não. A gente vai ficando esperto, né? Vai ficando... e o Senhor, já sabe onde é que ele está entrando, irmão. Então não pode deixar. Amém? Então a importância, Cristo é o cabeça da igreja, como o homem é o varão, é o cabeça da mulher. A Bíblia diz isso bem claro. O varão é o cabeça da... Tem mulher que acha que é o cabeça do varão, ela manda. Tem casa quem manda sou eu. Não, irmão. Está fora da Bíblia, do contexto, né? O casal tem que ser unido até para isso. Pode sentar e conversar. Tudo que precisa é os dois, né? Ambos têm que conversar e se decidir. Aqui quem manda é eu, bota a perna. Não tem esse negócio, não. Crente salvo em Cristo Jesus, vai na conversa, na união, né? Vive feliz na presença de Deus, porque precisa. Amém? Membros do corpo de Cristo, todos necessários, todos unidos e felizes. Amém? Não é gostoso, irmão, você chegar para a pessoa e a pessoa contente, feliz, você fala assim, ô, maravilha, você está feliz, eu também estou feliz. Eu fico feliz quando eu vejo gente feliz. Fico triste quando eu vejo gente triste, porque eu sei, irmão, que é o inimigo que está plantando as coisas. Amém? A igreja precisa ter essa visão. Por quê, irmão? Porque se nós fizermos isso, vai cessar a contenda. Repete comigo, se nós fizermos isso, não tem contenda.
Porque quem faz contenda na igreja é o inimigo, irmão. O Espírito Santo não faz contenda, não. Amém? Quem tem o Espírito Santo, ele formaliza a união. Ele ajuda o negócio a se unir, se juntar e prosperar. Então, se tiver acontecendo ao contrário, a ação não é do Espírito Santo. Nós precisamos ter entendimento. Amém? Porque você aqui dentro não é inimigo de ninguém. O seu irmão que está do teu lado não é seu inimigo. Ele é membro no corpo de Cristo, como você é. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. E se você é meu irmão em necessidade, tem que fazer o quê? Ajudar. Ah, mas aquele irmão ali vive falhando. Então vai lá, irmão. Pega ele pela mão e fala: o que está acontecendo com você? Posso te ajudar? Vamos melhorar? Como é que melhora? Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Vamos ser unidos na presença de Deus? Ô, irmão, uma coisa linda e maravilhosa é quando você vê alguém capengando. Não é você apontar e pegar um pedaço de pau e acabar de matar, não. Não faz isso, não. Vai lá, irmão, estende a mão, puxa ele, levanta ele, conversa com ele, ajuda ele, que Jesus Cristo vai fazer a obra. E nós temos que entender isso, irmão. O inimigo é quem veio para matar, roubar, destruir, mas o Espírito Santo veio para unir a igreja, para se tornar um corpo lindo, maravilhoso, perfeito, abençoado, sadio e glorificando o nome do Senhor. Aí, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o inimigo ele faz, ele planta. O inimigo ele planta. Então cuidado com a planta que ele está plantando. Se ele plantar, arranca, deixa ele crescer, não. Joga veneno em cima da planta. Se ele plantar, joga veneno, vai secar. Porque o Espírito Santo é quem faz uma obra poderosa. Eu fico pensando uma coisa: nós erramos tanto. Eu pergunto para você, se todas as vezes que você errasse, Jesus te apontasse, virasse as costas para você, como seria a sua vida? Responde para mim. Se todas as vezes que eu, pastor, pecasse, errasse, falhasse, Jesus virasse as costas para mim e falasse: quero conversa com você não, você. Ele está sempre falando conosco, nos aconselhando: meu servo, faz isso não. Faz isso, minha serva, não faz isso não. Santifica, melhora. Porque Deus é maravilhoso, irmão. A Bíblia diz que Deus é amor. Tem muita gente que só lembra do fogo consumidor, que é também. E se a pessoa insistir demais, irmão, naquilo que é errado, Deus se torna para ele como um fogo consumidor. Mas Deus é amor. E Ele luta muito, irmão, pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Já vamos seguir a Santa Ceia, irmãos, porque